presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de ação de graças no Palácio do Planalto. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que Deus realmente muda as pessoas e que o Brasil está no início de uma nova era. O presidente comemorou a melhora da situação em relação à pandemia, dizendo: "Quem esperava, depois de meses difíceis, chegarmos a uma situação de quase normalidade?" Bolsonaro agradeceu a Deus e às pessoas que vêm se empenhando para lidar com os problemas, apontando que é um privilégio poder servir à pátria. O presidente concluiu: "O Brasil é uma grande nação, graças a Deus." Assista. Como é bom estar entre irmãos. Melhor ainda, quando esses irmãos têm Deus no coração. Veja ali, solenidade de ação de graças. Prezados ministros, André Mendonça, Milton, ministra Damares. Quem diria a vitória no dia de ontem? A vitória da família. E de onde veio? E por aquele placar bastante apertado. Deus realmente muda as pessoas. Tenho certeza, é o início de uma nova era. Todos nós sabemos das dificuldades que enfrentamos e onde nos escoramos para vencê-las. Eu, particularmente, agradeço pelo 6 de setembro de 2018. Uma outra vida. Se enxerga o mundo de maneira diferente. Outros já passaram por uma situação como essa. Mas só uma coisa nos mantém vivos: é a fé. O outro que eu considero quase que um milagre também: os últimos dias de outubro de 2018. Entendo que recebi uma missão. Pelas circunstâncias, um outro milagre. E nós sabemos que a cruz que nós recebemos, ela tem um peso que, graças a Ele e por vontade dEle, a podemos suportar. Quem esperava, depois de meses difíceis, chegarmos a uma situação de quase normalidade, ainda em 2020? A quem devemos tudo isso? Em primeiro lugar, a Ele. E depois, a vocês que estão aqui, aí os ministros incluídos, que trabalharam incessantemente, foram iluminados e conseguiram, com suas ações, usando para o bem a máquina do Estado, para fortalecer e dar esperança a mais de 200 milhões de pessoas. Olha aqui na plateia, vejo ali um amigo dos Estados Unidos, o nosso embaixador Todd Shepard, um país que eu admiro. À sua direita, vejo um coronel do exército israelense, o nosso embaixador Yoash Shelley, de um país que serve para nós de inspiração. Um país que perto de nós nada tem, mas graças à fé, à coragem e à determinação de um povo, é um pequeno, grande país. Shelley, obrigado por vocês existirem. Nossos cumprimentos ao povo de Israel. Em particular, meu amigo Benjamin Netanyahu, também capitão do exército. Um outro quase milagre. Olhem para esse prédio. Quem diria um dia estarmos aqui, unidos em nome da fé,
onde todas as religiões presentes se comunicam, se irmanam e se respeitam. Não existe coisa mais bela do que isso. O Brasil realmente é um país abençoado. Dizer a vocês, primeiro ele, e depois, graças a vocês, o orgulho de ocupar essa posição que, repito, creio, foi escolhida por ele. E ultimando, finalizando, obrigado a Deus pela família. A família é a base da sociedade. A célula está para o corpo, assim como a família para a nossa sociedade. Somos privilegiados. Aqui, nestas poucas centenas, o privilégio de poder, com o seu trabalho, do mais humilde que seja ao mais complicado, poder servir a tua pátria de forma bastante ampla. Hoje nós temos um presidente que acredita em Deus, respeita os seus militares e deve lealdade ao seu povo. O Brasil é uma grande nação, graças a Deus. Caros colegas parlamentares, não há como vir a esta tribuna no dia de hoje sem fazer menção ao show de horrores que se observou no último fim de semana, desencadeado por um voto que afrontou a Constituição da República Federativa do Brasil, dada pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e acompanhado por outros 4 ministros, dando ao senador Davi Alcolumbre a possibilidade que lhe era flagrantemente negada pela Constituição de concorrer à sua própria reeleição. Além desses 5 votos, 4 deles também deram a Rodrigo Maia a possibilidade, repito, de afrontar a Constituição da República Federativa do Brasil, concorrendo a uma reeleição ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Um show de horrores, senhor presidente, porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado, revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente, e de outro lado, vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento dos seus votos. Pelo menos é isso que os jornalistas têm passado pelas notícias de bastidores. Espero, inclusive, que não sejam verídicas em relação aos 6 que mantiveram a integridade do texto constitucional. Mas é triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que se mantivesse o sagrado texto constitucional íntegro. Digo sagrado porque em um Estado de Direito é a Constituição e aquilo que nela está escrito que precisa prevalecer sobre as vontades dos homens. Estamos numa terra em que as leis devem ser respeitadas e não descumpridas, ainda mais pela Suprema Corte. Disse o ministro Luiz Fux, depois dos votos de Gilmar Mendes, de Toffoli, de Lewandowski, de Alexandre de Moraes e de Cássio Nunes, que convenientemente talvez votou apenas a favor de uma das reeleições e não da outra, de acordo mais uma vez com aquilo que os bastidores têm revelado, seria a vontade do próprio Palácio do Planalto, de quem emanou a indicação de Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. Após esses 5 votos, disse Luiz Fux, presidente do Supremo, deixando claro que a norma constitucional é plana e que, portanto,
Verbis, não há como se concluir pela possibilidade de recondução em eleições que ocorram no âmbito da mesma legislatura sem que se negue vigência ao texto constitucional, concluiu o presidente do Supremo. Com efeito, não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de providências perfeitamente alcançáveis no bojo do processo político democrático, ainda mais quando, para tal mistério, pretende-se desprestigiar a regra constitucional em vigor. Senhor presidente, foi o que eu disse na semana passada. Se quiserem que haja reeleição, mesmo que indefinida, que se aprove uma mudança constitucional aqui no plenário da Câmara por 3/5 dos votos em 2 turnos e no do Senado por 3/5 dos votos em 2 turnos e não por meio do tapetão do Supremo Tribunal Federal. Para concluir, senhor presidente, quero fazer menção a um discurso célebre proferido da cadeira de Vossa Excelência no dia 5 de outubro de 1988. Para encerrar, senhor presidente, dizia esse discurso proferido por ninguém mais, ninguém menos que Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Muito obrigado, senhor presidente.